Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo de número 18. Todos acharam o texto sagrado? Amém? E os que não acharam também está exposto ali, né? O texto. Acompanhem, queridos irmãos, queridos visitantes, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus. E diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Meus amados, nós estamos no mês da família. Temos procurado aqui trazer algumas mensagens com essa conexão, para que possamos aprofundar os nossos laços familiares, para que possamos também ter uma noção do que realmente a Bíblia fala a respeito da família, para que possamos aprender mais sobre esse tema com as Sagradas Escrituras. Mas fato é que uma das aflições pelas quais a família passa, e isso é inegável, é o luto familiar. Infelizmente, nós ainda nessa terra, por conta de diversos fatores que a palavra de Deus nos revela, entre eles é porque este mundo está em pecado. O pecado trouxe essa consequência. Originalmente Deus fez todas as coisas e Deus fez o ser humano inclusive para que vivesse para sempre. Mas o pecado trouxe consequências. E entre essas consequências está a morte, a dor, a perda. Essa é uma das aflições que as nossas famílias têm de enfrentar. Digo isso também porque recentemente, há cerca de 2 semanas, para cá, nós temos presenciado várias famílias aqui em Juquiá, lá em Cajati, perdendo seus entes queridos. Algumas pessoas mais velhas, como por exemplo a avó da minha esposa, já com seus 97 anos. Aqui também uma irmã que congregava ali na Igreja Central, Alexandrina, já estava com 101 anos. E também uma jovem de 40 e poucos anos ali de Cajati, que veio a falecer na sexta-feira. Dentre outras notícias que nós recebemos, de pessoas que partiram, e temos presenciado de certa maneira o choro, a dor, o luto, e o Dia das Mães, que também era um dia para ser alegre, porque Deus deu a maternidade às mulheres, também acaba sendo um dia assim de uma reflexão mais profunda, um dia para algumas pessoas de saudade, de dor, de luto. E veja, irmãos amados, quando nós falamos de família cristã, é necessário, portanto, nós entendermos que dentro do escopo do assunto, em relação às famílias cristãs, especialmente, nós não podemos ignorar o assunto do luto, da dor, da perda. Infelizmente, temos que passar por essas situações. Eu me lembro de meu pai, que em 2011 veio a falecer. Passou toda a sua vida sem Jesus. E cerca
de um ano antes dele falecer, ele se rendeu a Jesus Cristo. E ali nós temos a esperança de que ele faleceu salvo em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, as Sagradas Escrituras, elas não omitem a existência de espinhos nessa vida. Jesus Cristo não disse que a vida cristã seria só uma vida de felicidades, de alegria, de momentos cheios da presença de Deus, de momentos em que as muralhas iriam cair, de momentos em que os milagres iriam acontecer, as pragas deveriam ser derramadas. Não. A vida é feita também, e a vida cristã é feita também de momentos de lágrimas, de luto, de angústia e assim por diante. E é necessário, portanto, nós entendemos como devemos nos portar em relação a estas coisas. Porque veja, irmãos amados, o grande diferencial da fé cristã, ou um dos grandes diferenciais da fé cristã, era exatamente o comportamento cristão diante da morte. Enquanto todo o mundo pagão, ou boa parte do mundo pagão do primeiro século, não tinha esperança em relação àqueles que partiram, os cristãos pregavam uma mensagem diferente. Inclusive a mensagem da ressurreição, que é uma doutrina característica do cristianismo. No mundo neoplatônico do primeiro século, a ressurreição era uma doutrina maluca. Eles pensavam o seguinte: por que uma pessoa vai morrer e voltar depois ressuscitada no mesmo corpo? Não tem sentido isso. Não tinha sentido para essas pessoas a doutrina da ressurreição. E essa é uma das principais doutrinas do cristianismo. E uma das doutrinas que mais nos dá esperança em relação àqueles que partiram. Exatamente essa doutrina, a ressurreição dos mortos e ressurreição para a vida daqueles que partiram em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse texto, irmãos amados, especialmente nesse trecho que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está trabalhando com um provável problema daquela igreja. Aparentemente, algumas pessoas daquela comunidade estavam se desesperando em relação àqueles que partiram, só que se entristecendo de uma maneira desesperadora e um desespero assim, uma tristeza, além dos limites cristãos, digamos assim. Por isso o apóstolo Paulo escreve esse trecho das Escrituras para mostrar para aqueles crentes, ou para relembrar aqueles crentes que já haviam recebido a doutrina apostólica, para relembrar, nós não devemos ser como os demais, pois os demais não têm esperança. Nós não somos como os demais. Nós temos uma crença diferente, diferenciada, nós temos uma esperança em relação àqueles que partiram. Por maior que seja a dor que há em nossos corações e a saudade daqueles que nos deixaram. E o apóstolo Paulo vai fazer duas coisas aqui importantes. Ele vai responder, de certa forma, duas perguntas. Ele vai falar sobre aqueles que não têm esperança e o que é não ter esperança, e aqueles que têm uma esperança verdadeira e o que é ter uma esperança verdadeira. Aqueles que não têm esperança e aqueles que possuem uma esperança. Observe, meus irmãos, o texto sagrado. O apóstolo Paulo vai falar no versículo 13 e vai citar aqueles que não têm esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui um eufemismo para aqueles que partiram, para aqueles que morreram em Cristo, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Eu não quero, irmãos amados, que vocês ignorem o fato de que nós temos uma esperança que esse mundo não tem. Havia aqueles, irmãos, já naquela época, talvez uma semente do ateísmo, que acreditavam que a vida era só matéria. Que não há mais nada na vida do que aquilo que se pode ver, aquilo que é natural. Claro que de uma forma
de semente, já havia naquela época lá uma filosofia parecida com o que a gente vê hoje do ateísmo. Claro que não era propagado, claro que não era a maioria das pessoas que acreditavam nisso, mas já havia pensamentos parecidos com esse. E hoje isso está muito mais alastrado. Pessoas que consideram o ser humano tão somente como fruto de uma evolução, como fruto de uma explosão. Pessoas que consideram que todas as respostas para a vida humana só podem vir do naturalismo, daquilo que pode ser observado empiricamente, visivelmente, fisicamente. Pessoas que tentam pautar as suas vidas por ciências talvez robustas como química, física, biologia e assim por diante. Essas pessoas, que são a minoria até mesmo nos dias de hoje, não têm uma esperança. Alguns ateus intelectuais não veem sentido nenhum em ter algum tipo de esperança. Diríamos, do ponto de vista cristão, que essa é uma vida vazia. Uma vida que considera as coisas somente como matéria. Uma vida que considera a vida e toda a existência viva somente como fruto de um mero acaso. Se as pessoas partiram, partiram. E não há mais nada além da vida. Dessa vida, dizem eles. Uma vida triste, uma vida sem esperança, uma vida sem uma âncora. O apóstolo Paulo está citando aqui: não sejai como os demais que não têm esperança. Mas é mais provável que o apóstolo Paulo esteja se referindo aqui não ao ateísmo intelectual que só está mais alastrado em nossos dias, mas é mais provável que ele esteja se referindo aqui às falsas esperanças. Afinal de contas, naquela época dificilmente existia um ateu intelectual, mas havia falsas religiões prometendo falsas esperanças para as pessoas. E o que é uma falsa esperança? É esperança nenhuma. Repito, o que é uma falsa esperança? É esperança nenhuma. Por isso, aqueles que possuem uma falsa esperança não possuem esperança nenhuma. E já naquela época, havia pessoas que não acreditavam, como disse, influenciados talvez pelo neoplatonismo, não acreditavam que haveria uma necessidade de ressurreição. Tanto que isso adentrou as igrejas do primeiro século, inclusive a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, um capítulo longo de 58 versículos, vai trabalhar só sobre essa temática. Haverá ressurreição. Haverá ressurreição dos mortos. Porque pessoas naquela igreja já não estavam acreditando mais que haveria uma necessidade de que os crentes ressurjam, ressuscitem, que abandonaram essa crença. Meus irmãos, dentre tantas falsas esperanças que nós vemos nos nossos dias, e observamos pessoas colocando a sua esperança em questões vazias, em falsas esperanças, e eu vou citar apenas algumas aqui. Aqueles que morrem não irão para um purgatório. A Bíblia em nenhum momento fala de um estado intermediário. A Bíblia em nenhum momento fala de um estado intermediário em que as pessoas irão esperar naquele estado intermediário e terão uma nova oportunidade para aceitar a Cristo, para se converter de seus pecados. O purgatório é uma falsa esperança. A parábola do rico e do Lázaro registra muito bem isso. Um rico que foi para o inferno e Lázaro, o mendigo, que foi para o seio de Abraão. E ali não havia conexão entre eles, e ali não havia uma nova chance para que aquele rico pudesse expurgar os seus pecados. Com todo amor, mas também com toda a verdade. Eu digo que não há base nenhuma nas Sagradas Escrituras, e que Jesus nunca deu uma esperança parecida com a esperança em que acreditam aqueles que acreditam no purgatório. Com todo respeito, com todo amor, eu digo que não há base bíblica alguma para uma esperança em uma vida intermediária. Por isso a insistência da Escritura em dizer o seguinte: aceite a Cristo enquanto há tempo.
Aceite a Cristo enquanto há oportunidade. Converta-se enquanto isso for possível. Enquanto você está nessa vida, porque não haverá mais oportunidades. Muitas pessoas depositam, irmãos, a sua crença em falsas esperanças. E nós estamos aprendendo que falsa esperança é esperança nenhuma. Irmãos amados, não há também, biblicamente, nenhuma base para a crença na comunicação com os mortos. Essa é uma, digamos, falsa esperança que as pessoas têm acreditado. Algumas por ingenuidade, outras é porque realmente acreditam claramente nisso, outras porque passaram por alguns tipos de experiências e nessas experiências elas entenderam que estavam se comunicando com os mortos. Mas veja, meus irmãos, a Bíblia diz claramente que a palavra de Deus é a verdade e não há nenhum indício nas Sagradas Escrituras que nós poderíamos ter esperança de conversar com os nossos entes queridos que já partiram. Vários textos das Sagradas Escrituras mostram que não há acesso em relação aos vivos e os mortos, aqueles que partiram. Por isso, eu digo também com todo o amor e com toda a verdade que não devemos colocar a nossa esperança nesse tipo de crença. Ou pelo menos não devemos acreditar que Jesus Cristo pregou esse tipo de coisa. Jesus nunca, minimamente, nos motivou, nos incentivou a acreditar em crenças parecidas com essa. As suas parábolas, os seus ensinos dão conta de que quando uma pessoa morre, ela vai para um lugar inacessível e dali espera o julgamento, seja para a vida ou seja para a morte. Há textos da Escritura claros que mostram isso. Por exemplo, Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías capítulo 8, versículo 19. Vamos ler esse texto. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? É uma pergunta retórica de um texto do Antigo Testamento. Uma pergunta retórica cuja resposta é não. A favor dos vivos se consultam os mortos? Não. A favor dos vivos se consulta aquele que é vivo, que é o nosso Deus. Esse é só um exemplo de diversas repreensões, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito dessa falsa esperança, que é a crença de que podemos nos comunicar com os mortos. Irmãos, falsa esperança é esperança nenhuma. Outra crença muito popular de nossos dias, irmãos, acredita que de certa maneira as pessoas vão evoluindo e ali mudando de corpo, o que seria uma espécie de reencarnação, e as pessoas vão cada dia ali melhorando e se reencarnando, e essa é uma esperança então para as pessoas que perderam seus entes queridos, de que porventura esses entes queridos poderiam reencarnar. E mais uma vez, a Sagrada Escritura não apresenta minimamente, nenhum indício mínimo de melhora para o ser humano que seja através de um processo de reencarnação, porque o problema do ser humano é o pecado, e Jesus Cristo veio na cruz resolver este problema. A crença na reencarnação, ela ignora completamente a necessidade da morte de Jesus, porque se uma vez o ser humano vai melhorando a partir das suas reencarnações, para que Cristo morreu? Por isso, está escrito no texto sagrado, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 está escrito o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes, irmãos? Uma só vez, vindo depois disto o juízo. Este é só um exemplo de que as Sagradas Escrituras não dão nenhuma margem para esse tipo de falsa esperança. Por isso, meus irmãos, falsa esperança é esperança nenhuma. Mas se o texto sagrado está falando da nossa esperança em relação àqueles que já partiram, se o texto sagrado está falando dessa esperança que nós devemos ter, e de que essa esperança nos traz consolo, sobre o que o texto sagrado está falando então?
se não está falando de uma série de reencarnações, se não está falando da comunicação com os mortos, se não está falando de um estado intermediário em que a pessoa pode melhorar e assim podemos ter a esperança daqueles que não morreram em Cristo para que eles melhorem. Sobre o que o texto está falando? O texto está falando, irmãos, da esperança daqueles que já estão em Cristo e serão ressuscitados. Veja, aqueles que têm essa verdadeira esperança, têm verdadeiro consolo, embora possam chorar, se entristecer, sentir saudade, há uma esperança que move os seus corações. E não uma esperança falsa, mas uma esperança verdadeira. Observe como no texto o apóstolo Paulo trabalha essa questão, meus irmãos. Olha só, a primeira coisa importante que Paulo usa como argumentação de que a nossa esperança é verdadeira, o primeiro argumento de Paulo é Cristo. Ele usa Cristo como argumento. A prova de que todos aqueles que estão em Cristo e morrem em Cristo ressuscitarão é o fato de que Cristo morreu e ressuscitou. Paulo está usando Cristo como padrão e paradigma da ressurreição. Veja, não é isso que Paulo está dizendo no versículo 14 do nosso texto? 1 Tessalonicenses 4, veja, 14. Olha só. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O primeiro argumento da nossa verdadeira esperança é o fato de que Jesus morreu e ressuscitou. E assim como aconteceu a Cristo, irá acontecer também àqueles que dormem em Cristo, que morreram em Cristo. No versículo 15, o apóstolo Paulo vai mostrar que os crentes mortos não serão deixados para trás no programa da ressurreição. Na verdade, eles vão anteceder. Olha o que diz o versículo 5. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqueles que morreram no Senhor, esse eufemismo, da morte aqui, dormir no Senhor. Aqueles que dormem serão ressuscitados e transformados primeiramente, até mesmo do que aqueles que estiverem vivos. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Está mostrando que aqueles que partiram têm um lugar especial dentro do plano de Deus no processo da restauração de todas as coisas. Paulo está dizendo isso para que as pessoas tivessem esperança. Observem o versículo de número 16, onde Paulo diz que os crentes mortos terão então prioridade quando a vinda de Jesus acontecer. E veja, embora existam várias vertentes de pensamento relacionadas à volta de Cristo, o que a Bíblia apresenta é algo muito simples. Tudo isso vai acontecer de uma vez. Não há vinda de Jesus secreta, nem vinda de Cristo em várias fases. Há uma vinda de Cristo só e uma ressurreição dos mortos só, para a vida ou para a morte. Esse é o pensamento bíblico bem simples. Mas, irmãos amados, observe o versículo de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, esse Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No versículo 17 diz o seguinte, que esses crentes mortos e os vivos, eles se reunirão para encontro com o Senhor nos ares. O versículo 17 diz isso de uma maneira muito bela, quando diz que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está desenhando aqui toda a nossa teologia da ressurreição. Para que esses crentes pudessem, então, amados irmãos, não ser como aqueles que têm falsas esperanças. Aqueles que acreditam na doutrina da ressurreição têm uma base forte, uma base robusta. Tem um fundamento forte, tem um fundamento robusto, um fundamento confiável, o ensinamento apostólico, o ensinamento de Jesus Cristo e o próprio exemplo de Jesus Cristo e daquilo que aconteceu com Cristo. Se Cristo ressuscitou,
morreu e ressuscitou, aqueles que morrem em Cristo também ressuscitarão. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando isso daqui por um objetivo. Dentre esses objetivos, o que eu já tenho dito, para que os crentes não sejam como as demais pessoas que têm falsas esperanças, e falsas esperanças são esperança nenhuma. E nós podemos sim, como já disse, nos entristecer profundamente, mas devemos nos lembrar desta verdade gloriosa. E devemos, inclusive, irmãos amados, consolar uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vocês peguem isso que eu estou ensinando para vocês e falem com os outros irmãos. Espalhem isso entre os irmãos. Consolem uns aos outros com estas palavras. Isso nós vemos claramente no versículo de número 18, quando diz, os irmãos podem ler, por favor? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como isso acontece? Isso acontece como nós estamos fazendo aqui, trazendo o texto bíblico para que haja consolação no nosso coração. Mas isso acontece para que nós consolemos uns aos outros também. Para que digamos uns aos outros, não desanime. Você vai ver a pessoa que partiu em Cristo Jesus. Você vai ter contato com a pessoa que partiu em Cristo Jesus. E a nossa maior preocupação, portanto, não deveria ser as pessoas que partiram em Cristo, porque elas partiram em Cristo. Mas deve ser a nossa postura aqui. Para que sigamos os mesmos passos dessas pessoas. Para que encontremos de fato com essas pessoas naquele grande dia em que todas as coisas serão consumadas. Meus irmãos, toda a Sagrada Escritura, e por mais que por mais que o luto seja algo doloroso, daqueles que partiram no Senhor também, toda a Sagrada Escritura apresenta uma variada linguagem para descrever aqueles que partiram no Senhor. E todas as linguagens, ou toda a linguagem da Escritura, as metáforas que a Bíblia demonstra, vão no sentido de que estas pessoas estão em uma situação muito melhor do que a nossa. Isso não deveria ser um chavão nosso para momento de luto. Quem partiu em Cristo está numa situação bem melhor do que quem ainda não partiu. A Bíblia vai usar diversas linguagens, diversas metáforas para isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que partir com Cristo é estar com Cristo. É estar definitivamente com Cristo. É estar com Cristo sem sombra de dúvidas. Filipenses 1, 23. Em Filipenses 1, 21, o apóstolo Paulo vai dizer que estas pessoas que partiram em Cristo estão no estado de lucro, vantagem. Ele diz que morrer é lucro. Toda a linguagem bíblica é a linguagem de que esses entes queridos que partiram no Senhor, ou irmãos queridos, ou amigos queridos que partiram no Senhor, estão em uma circunstância muito mais vantajosa do que a circunstância que nós estamos aqui. O próprio texto de Tessalonicenses usa o eufemismo, um dos mais usados na Bíblia, que é o dormir, que nada mais é do que um eufemismo para mostrar que estas pessoas estão descansando de seus trabalhos. Muitas das quais levaram uma vida amargurada, muitas das quais levaram uma vida cheia de dor, cheia talvez de opressão, de tristeza, de pobreza, mas o eufemismo, a metáfora dormir, implica em descanso com o Senhor. A palavra de Deus também vai dizer que essas pessoas estão no seio de Abraão, uma referência ao pacto que Deus fez com Abraão, ou seja, essas pessoas estão dentro do pacto de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer, por exemplo, que essas pessoas estão no paraíso, quando Jesus Cristo se dirige àquele ladrão penitente que se arrependeu na cruz e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Veja, irmãos, eu não vejo linguagem na Bíblia se referente àqueles que partiram no Senhor, uma linguagem de inferioridade.
Eu não vejo na Escritura isso. Eu vejo a todo momento uma linguagem de superioridade. Eles estão num estado superior do que o nosso. Nós ainda não estamos definitivamente com o Senhor. Nós ainda não estamos no gozo, na alegria eterna do Senhor e eles estão. Nós ainda não estamos no pleno lucro e eles estão. Nós ainda não estamos no nosso descanso eterno, por isso não estamos dormindo e eles estão. Nós ainda não estamos no pacto consumado, no seio de Abraão e eles estão. Nós não estamos no paraíso. E eles estão. Esse é o modo de o apóstolo Paulo, então, usar a doutrina bíblica para que cada um console o outro com essas palavras. Irmãos, e talvez aqui alguns tenham algumas dúvidas que todos têm quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, né? Será que a gente vai ver os nossos parentes lá no céu, né? Será que a gente vai poder reconhecer isso? E a Bíblia nos dá todos os indícios de que sim. De que sim. O que vai acontecer conosco, irmãos, foi o que aconteceu com Cristo Jesus. Jesus é usado tanto no texto de Tessalonicenses quanto no texto que mais fala sobre a ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, ele é usado, repito, como padrão da ressurreição. A Bíblia coloca aquilo que aconteceu com Cristo na sua morte e ressurreição como um padrão do que vai acontecer com todos nós. Aqueles que morrerem, né? Em Cristo. E veja, Cristo ressuscitou em outro corpo ou ele ressuscitou no mesmo corpo? Estão com dúvidas, irmão? No mesmo corpo. Então nós ressuscitaremos no mesmo corpo. Cristo ressuscitou glorificado. E o fato de Cristo ressuscitar glorificado fez com que houvesse algumas diferenças no corpo dele. Mas as pessoas ainda assim conseguiam identificar que era Cristo. Isso significa, meus irmãos, que embora algumas diferenças ocorrerão, possivelmente algumas melhoras no nosso corpo, né, ocorrerão por conta da glorificação, especialmente em questão do pecado, nós não teremos mais pecado, que será uma glória. Isso não significa que não poderemos nos reconhecer. Cristo foi reconhecido depois da ressurreição. Ele é o nosso modelo de paradigma, o nosso paradigma do que acontecerá conosco na ressurreição. Meus irmãos, Cristo, porventura, pergunto-vos, quando ressuscitou, ele perdeu a sua memória? Ele se lembrava dos discípulos? Ele se lembrava das dores que ele passou na cruz? Não há nenhum indício de que não acontecerá conosco. Nós nos lembraremos de todas as guerras, de todos os problemas, daquilo que passamos. É claro que nos lembraremos com uma nova natureza, sem pecado, e é o pecado que nos traz tristeza. Nós não sabemos o que é não ter pecado, mas não há nenhum indício de que Deus vai apagar a nossa memória, porque às vezes nós temos essa tendência de pensar assim, né? Quando chegarmos no céu, Deus vai... Mas não há glória se não houver lembrança. Pense em qualquer momento de glória humana. Um time que ganhou um campeonato, um maratonista que ganhou uma medalha, um país que estava numa guerra, entre aspas, justa, e ele venceu essa guerra. Que glória há se a memória dessas pessoas fosse apagada? Nenhuma. Por isso, todos os indícios da Escritura nos apontam que aquilo que aconteceu com Cristo serve como modelo para o que acontecerá conosco. Então nós podemos dizer com toda certeza que haveremos de reconhecer os nossos entes queridos que partiram no Senhor. Irmãos amados, que promessa maravilhosa nós temos aqui. Essa é uma promessa cristã. Como disse aos irmãos, não é uma falsa promessa como aquelas que eu mencionei e outras tantas. É uma promessa cristã porque a doutrina da ressurreição é especificamente uma doutrina cristã. Afinal de contas, que vantagem haveria das pessoas que já estão com Cristo? Veja, pessoas que já estão com Cristo agora, retornar aos seus corpos e ressuscitarem em seus corpos.
Não seria mais vantajoso elas ficarem do jeito que elas estão? Mas aqui que está o X da questão cristã. Deus fez o ser humano um ser diferenciado. Ele não é só parte material como os animais. E ele não é só parte imaterial como os anjos. O ser humano é material e imaterial. Isso compõe o ser humano. Isso compõe a antropologia humana. O ser humano é material e imaterial. Quando Deus cria o ser humano, Deus o cria material e imaterial. Essas duas partes formando uma pessoa. Deus nos ama então, irmãos. Deus não ama só a nossa alma, o nosso espírito. Deus ama o nosso corpo também. O que somos nós não é só a nossa alma. O que somos nós é também o nosso corpo. Por isso, então, quando Jesus vem, ele não vem só como uma alma humana. Ou vem só como uma alma humana? Não, ele vem como um ser humano que tem alma e corpo. E derrama o seu sangue, mostrando que ele tinha um corpo físico, porque ele morreria para resgatar não somente a alma das pessoas, mas para resgatar também o corpo daqueles pelos quais ele morreu. Aqui está a glória da cruz. E é por isso, então, irmãos amados, que esse estado em que, mesmo aqueles que partiram no Senhor estão, não é o estado definitivo, não é a glória definitiva. Ainda haverá aquilo que a Bíblia chama, então, de ressurreição. E é por isso, irmãos, que a morte é um acidente. A morte é um acidente. Deus não fez o ser humano para morrer originalmente. É por isso que, como um acidente que a morte é, ela consegue separar duas coisas inseparáveis: material, corpo, e o coração, a alma, espírito, ou vários nomes que se dá na Bíblia, a parte imaterial. Mas veja, essa separação que a morte faz é uma separação momentânea. Porque na consumação de todas as coisas, e para que o plano de Deus esteja, finalizado, completinho, haverá necessidade da ressurreição. Essa é a esperança cristã. Essa é a esperança dos crentes. Nós podemos alimentar essa esperança, nós podemos ter essa esperança, nós podemos nos consolar com essa esperança, de que haveremos um dia, irmãos amados, haveremos um dia de estar com todos os crentes, entes queridos e tantos outros, estes mencionados nas Sagradas Escrituras, haveremos de vê-los e haveremos de ver também nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitado e viver e estar com Ele para todo sempre. Isso porque eu não vou entrar em algumas questões, como por exemplo, quando Jesus ressuscitou glorificado, ele comeu peixe, tá? Essa deixa para uma outra. Essa deixa para a escola dominical, para os estudos aí de escatologia, Mas tem elementos de, se você pensa que o céu vai ser só como a gente voando lá como os anjos, Não há indícios bíblicos para isso. Vai ter elementos de corporalidade. Porque, irmãos, afinal de contas, qual o sentido de uma alma que está com Cristo voltar ao seu corpo para voltar a ser como uma alma? Não tem sentido. Uma alma vai voltar ao seu corpo para viver como um corpo glorificado. E quando se fala de corpo, nós falamos de elementos corporais. Aquilo que nos difere dos anjos. Sentimos cheiro, somos sujeitos à gravidade. Não é verdade? Não podemos ocupar dois lugares ao mesmo tempo. E assim por diante. Coisas e limitações de seres humanos, que somos nós. Mas esse é um assunto para os próximos estudos, meus irmãos amados. Voltando aqui, meus irmãos, já concluindo essa mensagem de hoje. Que você use essa esperança que esse texto nos dá como uma chave para o seu coração. O livro escrito por John Bunyan, O Peregrino, relata uma passagem de um personagem chamado Cristão, que fica preso em um castelo chamado Castelo da Dúvida e sob a guarda de um gigante chamado Gigante de Desespero. Ele, com seu amigo Esperança, estavam desesperados dentro do Castelo da Dúvida.
e ali sem saber o que iriam fazer, porque o gigante do desespero iria os matar, eles se lembram de que eles receberam uma chave, que é a chave da promessa, uma metáfora. Demonstrando, meus irmãos, que essas promessas de Deus são chaves, mecanismos de esperança para que saiamos do desespero, para que as nossas dúvidas sejam dissipadas, para que tenhamos novo ânimo e novo consolo diante do Senhor e motivos para aguardar aquele grande dia em que Deus irá consumar todas as coisas. Agora, isso nos traz duas responsabilidades. Primeiro, aqueles que partiram em Cristo já estão em Cristo, e não dá para mudar isso. E nós? Temos um encontro com Cristo realmente? Fomos transformados por Cristo Jesus? Nessa noite nós devemos pensar sobre isso. Devemos então, irmãos, avaliar a nossa vida e ser renovados pelo Senhor, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser apenas um crente nominal. Eu não quero ser um crente ou um evangélico de IBGE. Sabe o que é evangélico de IBGE? É só na pesquisa, que diz lá: o que você é? Eu sou crente. Só de IBGE, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Eu não quero ser um crente assim, Senhor. Eu quero realmente ter a esperança da vida eterna, me encontrar com aqueles que já se foram, com os entes queridos que se foram, e me encontrar com Jesus Cristo naquele grande dia. Por isso nós temos que assumir essa responsabilidade. Segunda coisa importante, nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho para as pessoas. Se nós amamos os nossos entes queridos, se nós amamos os nossos filhos, se nós amamos os nossos pais, se nós amamos os nossos familiares, se nós amamos os nossos amigos, nós devemos desejar ardentemente que eles não morram sem Cristo. Porque a verdade dura, pregada por Jesus Cristo, é de que há pessoas que morrem sem Cristo. É de que há pessoas que morrem sem Cristo e são atormentadas no inferno. Incrivelmente, irmãos, a pessoa na Bíblia que mais disse a palavra inferno foi Cristo Jesus. E nessa parábola que eu citei do rico e do Lázaro, ele cita o rico morrendo e indo para o Hades, para o inferno, e sofrendo tormentos sem poder sair dessa condição. Por isso nós temos a responsabilidade de fazer o máximo possível, aquilo que estiver ao nosso alcance, com todo o zelo, com todo o fervor, de ganhar essas pessoas para Cristo, dentro das nossas limitações, evangelizar essas pessoas. Irmãos amados, o inferno é descrito na Bíblia como um lugar terrível. Talvez se tivéssemos a oportunidade, hipoteticamente falando, de nos dirigirmos a algumas pessoas conhecidas que já estão no inferno, o que diríamos para essas pessoas, meus irmãos? Talvez alguns que acabaram a sua vida viciados em drogas, nós diríamos: olha, não comece, não aceite aquele cigarro, não aceite aquela droga, não comece porque você não vai conseguir terminar isso. Que conselho nós daríamos? Que tipo de coisa falaríamos para as pessoas se tivéssemos a oportunidade de falar para aquelas pessoas que já estão no inferno e de que o tempo fosse retrocedido e elas tivessem uma nova oportunidade? Mas infelizmente ou felizmente é a verdade, não tem como voltar atrás. Mas o que podemos fazer agora é falar para as pessoas, enquanto elas estão vivas, pregar o evangelho para essas pessoas. Veja, por que nós estamos aqui, irmãos? Nós estamos aqui porque pessoas amaram a Deus acima de tudo e amaram também as outras pessoas e fizeram o possível para que essas pessoas ouvissem o evangelho e não fossem para o inferno. Isso começou lá no Oriente Médio, depois foi para a Europa, depois para a América, até chegar aqui. Estamos aqui porque pessoas pregaram o evangelho em Juquiá. E essas pessoas que pregaram o evangelho em Juquiá eram pessoas que entendiam: se eu não pregar o evangelho para as pessoas vão morrer sem Cristo, elas vão para o inferno, e elas não vão ter a esperança da ressurreição. John Knox, fundador do presbiterianismo, fundado na Escócia em 1560, disse algo célebre nas praias ali da Escócia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu vou morrer.
Alguns missionários disseram ao Senhor, ou o Senhor faz com que eu ganhe almas, ou retira a minha própria vida daqui, porque não tem motivo para eu viver. Esse mesmo fervor que fez com que nós tivéssemos a Bíblia traduzida na nossa língua. A pergunta é, nós temos esse fervor? A pergunta é, nós desejamos verdadeiramente que as pessoas partam dessa vida com Cristo Jesus? Amamos os nossos familiares realmente? Se amamos os nossos familiares, devemos levá-los a Cristo. Os nossos filhos trazê-los a Cristo. Os nossos cônjuges levá-los a Cristo. Essas duas coisas, irmãos, devemos ser renovados por Deus nessa noite. Renovar a nossa esperança. Devemos renovar o nosso fervor missionário, para que preguemos o Evangelho para os nossos entes queridos e tenhamos a esperança de que eles partiram no Senhor. E eu quero fazer um último apelo. Esse é o último mesmo, tá? Se você não teve encontro com Cristo Jesus, hoje você tem a oportunidade de se entregar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. De sair daqui com essa esperança maravilhosa, com o coração aquecido, consolado pelo Senhor. A esperança, meus irmãos, de que tudo vai passar, mas todas as coisas serão consumadas por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.